sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro webinário do ano e é com prazer que eu apresento a vocês a professora Lídia Piscinin. A professora Lídia Piscinin, mais conhecida como Lidinha, é professora doutora, médica veterinária, que também atua como Master Coach profissional com diversas formações e certificações internacionais e nacionais. Tem formação em competências emocionais e enneagrama, é profissional acreditada pela International Enneagram Association, tem MBA em gestão empresarial, com pós-graduação em psicologia positiva e coach e specialization in Foundations of Positive Psychology pela Universidade da Pensilvânia. É também analista e consultora comportamental para pessoas, equipes e organizações. Também é facilitadora de diversos jogos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, treinamento de excelência em serviços e liderança, realizado na Disney, em Orlando, da Flórida. É produtora do podcast Barulhinho Bom e fundadora do Trem da Vida. Jornadas para a Alma. A Lidinha, como é mais conhecida, é semeadora do amor, cultivadora de virtudes, fertilizadora de sonhos, instrumento para a reconexão com a essência, despertar de missões e investidora do florescimento humano. A palestra de hoje tem como tema a jornada do herói na medicina veterinária. Professora, a palavra é toda sua e eu desejo a todos uma ótima palestra. Muito obrigada aí pela assistência, o suporte aí da Marina, da Thaís também, com quem eu falei bastante pelo WhatsApp. E obrigada pelo convite, né, Tiago? O convite do Tiago, sim, é a única resposta. E muito obrigada por esse carinho e espero que vocês gostem, né, do que foi preparado aqui especificamente mesmo para esse público, e de acordo com o que o Tiago trouxe aí de demandas, né, Tiago? Então, eu espero que atenda às expectativas. Obrigado, viu, Lidinha? Para mim é um prazer imenso ter você junto com a Paty aqui, porque, para quem não sabe, a Lidinha foi muito importante na minha vida como parte de uma transição, e eu acho que ter trabalhado com a Lidinha com certeza me ajudou a conquistar muito dos meus sonhos e me ajudou a estar onde estou hoje também. Então, só tenho uma imensa gratidão no coração por esses seres iluminados que estão aí com vocês hoje. Obrigado, viu, Lidinha, por ter aceito o convite. Obrigado, Paty, por estar aqui também. Eu que agradeço, e agradeço a Paty também, que está sempre aí como parceira em tudo que a gente faz. Então, realmente, aqui é um combo. Então, vamos lá, pessoal. Eu espero que faça sentido para vocês. Realmente, eu preparei algo que não existe. Vou acompanhar o chat aqui pelo outra tela, então quando eu estiver olhando para o lado é que eu estou vendo aqui vocês, e estou vendo já os boas noites ali, então já respondendo boa noite a todo mundo. Para quem estiver assistindo gravado, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas vamos falar então sobre a jornada do herói na medicina veterinária. E eu confesso que foi uma palestra que mexeu bastante comigo, porque eu nunca fiz, né? Nunca falei sobre esse tema. Foi uma ideia que foi sendo construída a partir do que o pessoal foi me trazendo, das expectativas dos alunos aí da Unirádio. Então, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo, porque eu acredito que vocês vão se identificar como heróis. E isso é muito especial na nossa carreira como médicos veterinários. E para embasar a palestra, eu usei como referências principais esses dois livros. Então, vocês vão ver muitas citações do Joseph Campbell e do Steven Pressfield. O Joseph Campbell é um antropólogo que escreveu esse livro há muitos anos e criou a famosa Jornada do Herói, provavelmente vocês já ouviram falar. Até vou passar um TED pequenininho aqui, que é um resumo da Jornada do Herói, para que todos partam do mesmo ponto. E, ao mesmo tempo, eu vou contextualizar as etapas da jornada do herói com aprendizados desse livro e dessa, vamos dizer, construção que o Steven Pressfield trouxe em relação a como que a gente pode superar os nossos limites internos. E essa é a verdadeira batalha de cada herói, né? Então, eu vou passar esse TED, ele é bem curtinho, então peço a vocês a atenção, porque ele é muito rápido,
para explicar algo que é bastante extenso. Então, realmente, eu peço a vocês aí que fechem todos os seus distratores e foquem aqui, porque ele é bem curtinho mesmo e muito sintético. Então, eu gosto muito de passar exatamente para a gente poder partir desse ponto. Então, vamos lá. O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias e explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação, o pior medo do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica algum tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a aventura que movimenta a história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio? E sobre ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença o seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. É muito bacana esse TED, né? Aproveito para falar com vocês aí que podem participar à vontade pelo chat. Na medida do possível, eu vou acompanhando aqui, tá? E se vocês também quiserem falar comigo, também abrir o microfone. Não sei como são as regras aí, mas fiquem à vontade também.
Então, assim, trazendo uma contextualização, monomito, né, que é a jornada do herói, foi um termo criado pelo próprio Joseph Campbell. E significa que é uma jornada cíclica que existe e está presente na maioria dos mitos. Mas a jornada do herói, propriamente dita, ela é uma estrutura narrativa, presente em diferentes histórias, né, em que uma pessoa é convocada a vivenciar novos desafios. Então, assim, durante a minha fala, eu vou convidar vocês permanentemente para fazer um review da sua vida, porque provavelmente você vai se identificar muito com todas as etapas da jornada do herói, né? E o que é bacana é que depois dessas provações, desses aprendizados, você retorna, né, para casa, para o seu lar, para o seu centro, para o seu momento, para a sua vida presente, com uma recompensa. Geralmente essa recompensa é uma habilidade, é um talento, é um poder, é né, ou uma conquista mesmo, algo muito significativo para a sua vida. E esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Joseph Campbell e a partir de estudos, ele foi mapeando os pontos em comum de diferentes histórias de sucesso. Então ele pegou mesmo histórias, tanto mitos quanto histórias de filmes, quanto de pessoas reais, e conseguiu chegar a exatamente 17 etapas em comum que existem entre essas pessoas, na jornada dessas pessoas. Mas que aqui, né, até pelo pouco tempo que temos para compartilhar esse conteúdo à luz da medicina veterinária, nós vamos trabalhar com essa versão do TED, que foi resumida em 12 etapas. E ficou até mais didático também, até porque se vocês forem ler o livro O Herói de Mil Faces, vocês vão ver que ele não é um livro simples de ler, ele nem é gostoso de ler, vou ser bem sincera. Ele é bastante complexo na sua leitura, uma leitura bastante densa. Então, esse TED eu achei que ele ilustra de uma forma mais didática, e aqui na palestra, então, vou trazer dessa forma um pouco mais clara, tá? Mas é isso aí, eu espero que vocês estejam animados, vocês estão animados? Interajam comigo aí, deixa eu ver. Ó, a Stephanie está falando muito bom, massa. É isso aí, vamos trazer algo bastante novo, acredito que vocês também nunca viram isso, porque realmente eu acho que alguém ainda não fez isso, né? Vamos lá então, a Elisa, a Lívia, o pessoal tá participando. Então eu vou usar algumas imagens do TED só para relembrar o ponto em que a gente está. Ah, que bom que vocês adoram esses assuntos, então fico bem feliz. Então, fiquem à vontade para participar. E nós vamos usar esses 12 pontos e o mundo nosso normal e o mundo especial, que é esse mundo que a gente vai visitar aí ao longo da jornada. Então, vou começar com o mundo normal, né, onde a gente parte ali naquele nosso momento presente. Então, convido cada um para olhar para o seu momento presente, o que você está fazendo hoje, inclusive você está aqui, né, num evento organizado pela Unirádio, que provavelmente você se inscreveu para fazer algum curso, alguma especialização, alguma formação, alguma capacitação, para te ajudar na sua vida, né, tradicional. Então, vamos partir do ponto zero mesmo, 0 hora do relógio, o status quo, a situação normal, né? Então, a imagem agora é, como se diz em Minas, um cotô, onde que eu estou, né? O que eu estou fazendo agora? E eu começo a me questionar, eu começo a olhar para mim, eu começo a olhar para a minha vida e eu começo a refletir sobre isso e pensar, estou feliz? Não estou me sentindo realizado? Não estou. Eu conquistei tudo que eu almejava para a minha vida ou ainda estou no meio do caminho? Ou me desviei da rota, estou em crise existencial? O que está acontecendo comigo? Né? E agora é a hora da gente tirar as máscaras. Porque assim, uma coisa é a gente mentir para nós mesmos, falar que está tudo bem e não está. E outra coisa é a gente acreditar nessas mentiras. Então aqui nós vamos dizer, um momento mesmo de entrar, escorregar para dentro de si e observar a real da sua história. O quanto que vocês estão satisfeitos com a vida que vocês têm hoje, com as conquistas que vocês têm até o momento e com a fase mesmo pessoal, profissional que estão vivendo. Todas as áreas da vida, saúde, finanças, a parte mesmo de carreira, trabalho, enfim, pensa em tudo, né, que faz sentido para você e vamos fazer aí um balanço. E o que a gente observa, né? Muitas das vezes, quando a gente está em momentos assim, de reflexão, a gente percebe a existência da resistência.
A resistência é um termo do Steven Pressfield que eu trouxe aqui, mas na verdade é qualquer ato que anteponha um crescimento a longo prazo. Então, sempre que a gente está para fazer algo novo, algo mais difícil, né, a resistência aparece. E essa resistência, ela geralmente pede a gente para ficar na zona de conforto. A resistência é aquela que coloca a gente para não fazer aquilo que a gente tem que fazer e que é realmente importante para fazer. E o que é interessante é que muitas vezes quando a gente entra num processo de autodesenvolvimento, não só ativa a nossa própria resistência, quanto ativa a resistência de pessoas que convivem com a gente. Veja se já não aconteceu com vocês quando vocês estão crescendo, evoluindo, vem alguém e joga um balde de água fria em você, como se tivesse tudo errado o que você está querendo fazer. Isso é a resistência do outro que foi ativada pelo seu crescimento. E muitas vezes isso também acontece com a gente. Às vezes a gente também ativa a nossa própria resistência quando vê alguém já num lugar, né, muito além do que a gente acredita ser possível conquistar. Então, gera dentro de nós um sintoma que a gente chama de inveja. Inveja, na verdade, não é querer o que o outro tem. É eu ver no outro o que me falta. Só que aí eu não quero fazer o que o outro fez para chegar lá. O nome disso é a resistência. Né? Então, resistência, pelo livro do Steven Pressfield, ele define aqui algumas características dela para a gente perceber se ela está presente na nossa vida ou não. Então, por exemplo, ela é completamente invisível. A gente não detecta, opa, resistência no ar. Ela vem de dentro da gente, ou ela é ativada externamente, mas ela mora dentro da gente. Ela é traiçoeira, ela aparece nos momentos mais indesejáveis. Ela é implacável. Se a gente não estiver presente no presente muito atento, ela entra em ação com força. Aí vem outros nomes: preguiça, vaidade, orgulho, vícios, paixões, compulsões, distrações, WhatsApp, redes sociais. Ela vai entrando de diversas maneiras. Ela é impessoal, ela é infalível, ela é universal, todo mundo tem. Ela nunca dorme, ela joga para ganhar e ela é alimentada pelo medo. Então, ela alimenta os nossos sabotadores internos. E ela atua numa única direção, para que a gente não faça o que a gente tem que fazer. E ela é mais forte na linha de chegada, quando a gente está quase lá. Ela tenta parar a gente. Né? E ela recruta muitos aliados além do medo. Né? Ou derivações do medo, por exemplo. Quem aí não tem medo de dar errado, medo de fracassar, medo da crítica, medo do julgamento, medo de dar certo? Fala sério, muitos de nós temos esse medo. Porque aí depois como é que eu faço para manter? Então nós temos realmente um movimento muito importante para fazer, que é um movimento de olhar para dentro com muita honestidade, com muita verdade e com muita coragem. Né? O Carl Jung já falava, é mais fácil começar do zero e construir uma máquina que te leva à lua do que começar do zero e construir um conhecimento que te leva ao interior de si mesmo. A gente tem muito medo, né, do universo que mora dentro de nós. O que nós vamos fazer com as sombras, né, com aquilo que a gente tem vergonha, às vezes, que existe dentro da gente? Só que aí eu vou trazer já o contraponto do Steven Pressfield de novo. Se você se sente paralisado hoje pelo medo, isso é um bom sinal. Porque o medo está te mostrando o que você precisa fazer. É do outro lado do medo que está o que você tanto busca. Inclusive, existe uma frase muito poderosa, e levem isso para sempre na vida de vocês: onde está o medo, aí está a sua tarefa. Né? Então, é aí que a gente tem que seguir. Muitas vezes a gente para antes do medo, e aí nada acontece, né? Então, quando a gente percebeu que existe algo que a gente tem para fazer, mas a gente está com medo, está paralisado, mas eu já entendi que existe um chamado para atravessar esse medo, para enfrentar esse medo, esse é o chamado para a aventura. Provavelmente é um convite para fazer o curso da Unirádio, provavelmente é um desafio diante de um exame que você fez com um cachorro, com um gato, que você não conseguiu chegar a um diagnóstico e você sentiu necessidade de fazer o curso para se aprofundar mais. Ou às vezes você fez o curso e
começa a perceber que não era isso que você queria. Acontece, né? Ou uma mensagem misteriosa de alguém te faz um convite ou fala que você é bom numa determinada coisa que você não tinha ideia, você não tinha percebido, você não tinha consciência disso, você não tinha noção. Ou vem um caso que gera uma paixão incrível, quase uma obsessão, para que você solucione aquele problema. E aí vem um despertar para uma grande missão, às vezes uma doença rara, às vezes uma espécie, né, que tem poucos estudos, ou às vezes até a cura de uma doença que te instiga, que te chama, que te apaixona, que você perde a hora enquanto você está estudando aquilo. Enfim, né? Ou até, como aconteceu comigo, um chamado para estudar a espécie mais complexa de todas, que a gente não estuda na medicina veterinária, chamada espécie humana. Eu me apaixonei, né? Provavelmente vocês já estão percebendo isso na carreira de veterinários, que não adianta entender só dos animais, né? É preciso entender muito da espécie mais complexa de todas que está por trás, né, de cada animalzinho que a gente atende. Então, eu acabei me apaixonando pelo estudo dessa espécie, tanto que hoje trabalho muito mais com desenvolvimento humano do que realmente na medicina veterinária. E a gente chama isso não de transição de carreira. Muitas pessoas às vezes me perguntam, você está fazendo transição de carreira? Não. Eu estou fazendo um negócio que as pessoas não falam muito a respeito, mas uma vez eu ouvi uma pessoa falando uma palavra que fez muito sentido para mim, chama derivação. Eu não deixei de ser veterinária, eu estou agregando novos conhecimentos, né? Então isso é muito especial, ao longo da nossa vida nós vamos fazer muitas derivações. Olha aí, ó, pois é, o paciente nunca vai sozinho, é isso mesmo. Então provavelmente vocês sentem essa demanda. Só que é assim, ó, eu vou falar uma frase que eu falo com muita frequência. Pessoas bem trabalhadas não dão trabalho. Então, quanto mais a gente se trabalha, mais a gente consegue se relacionar melhor com as outras pessoas também, né? E a gente não pode exigir isso do outro, isso começa dentro de nós. Então, o chamado para a aventura, ele está aqui. Ele está te chamando para mergulhar em você mesmo, encontrar o seu chamado e seguir rumo à sua missão de vida. Só que aí, de novo, a gente tem muito medo. Por quê? Porque é um universo completamente escuro, incerto. A gente não faz ideia do que vai rolar, o que vai acontecer. Se vai dar certo, se vai dar errado. Mas aí eu já digo para vocês, se o medo aumenta quando vocês ouvem um chamado, né, ou sentem que tem uma determinada missão, quanto mais medo a gente sente de um trabalho, de um apelo, mais certos podemos estar de que precisamos fazê-lo ou ouvi-lo. Lembra? Onde está o medo, está a sua tarefa. Então só segue, só vai. Só que assim, quando a gente percebe que está difícil demais, aí entra as 2 horas. O movimento do pedir ajuda ou receber ajuda, na verdade, porque é um movimento cíclico, né, de dar e receber. E aí é a hora que aparece alguém mais velho, um mentor, um sábio, um professor Tiago, já muito bem trabalhado na agulha, posso dizer que sei bem e acompanhei bem o trabalho dele. Então, com certeza, é uma pessoa que vocês podem contar. Muitas das vezes são pessoas que trilharam o caminho que você almeja trilhar. Então, elas podem já também te dar dicas. Olha, passar por ali é mais complicado, passa por aqui e por aí vai. Claro que não existe um caminho igual, mas sempre existem boas dicas, né? Tem uma frase, vou ver se eu consigo lembrar dela, mas ela é mais ou menos assim. Inteligente não é aquele que aprende com os próprios erros, mas é aquele que aprende com os erros dos outros. Né? Então, eu não preciso cometer todos os erros que aquele que veio antes já cometeu, se eu posso utilizá-lo como um grande mentor, um grande guia, um grande modelo, e a partir disso, eu conduzo o meu caminho. Com menos erros e, obviamente, então, mais rápido. Né? E assim, vamos perceber que ao longo da nossa vida, e vocês podem avaliar os momentos difíceis que vocês passaram, por exemplo, passar no vestibular. Foi um momento muito complicado, né? Eu sei que todos os cursos de veterinária são bem difíceis de ingressar, então tem todo um estudo prévio para a gente conseguir entrar. E pior do que entrar no curso de veterinária é conseguir sair, finalizar o curso. É um curso muito difícil, é um curso integral, é um curso que demanda abrir mão de muitas coisas para a gente conseguir concluí-lo bem. Né? E não bastasse isso, a gente quando conclui o curso, a gente percebe que a gente não sabe nada. Então tem que partir para uma especialização, um mestrado, um doutorado. E mesmo assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente
precisa aprender. Então, é muito interessante que a gente reconheça que aqueles que passam por nós ao longo da nossa jornada, eles não vão sós. Eles sempre deixam um pouco de si e levam um pouco de nós, como já falava o Pequeno Príncipe no livro do Saint-Exupéry. Então, esse é o processo. A gente também precisa reconhecer que tudo que a gente conseguiu conquistar, a gente contou com a ajuda de alguém. Fracassar sozinho é muito tranquilo, mas vencer sozinho não. Até convido vocês a fazer essa reflexão. Olha para a sua vida, olha para as suas conquistas e veja quais delas você conquistou totalmente sozinho. Vocês vão ter uma grata surpresa de que nenhuma delas vocês conseguiram sozinho, até porque para estar vivo vocês precisaram do pai e da mãe. Né? Então não tem jeito. A Paty buscou a frase para mim, né? Uma pessoa inteligente aprende com seus erros e uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. É isso aí, Paty, obrigada. E aí a gente parte, então, para a nossa jornada de aventura. Né? A gente vai cruzar aquele portal que a gente tem tanto medo, porque a gente não faz ideia o que tem do outro lado, mas é o nosso ponto de conforto, a gente vai atravessar o nosso ponto de conforto, a nossa zona de conforto, para entrar no mundo especial, no mundo para viver essa aventura. E a gente não faz ideia se vai dar certo ou se vai dar errado. Então vocês vão, sei lá, comprar um aparelho de ultrassom, de raio-x, de ressonância magnética, vão gastar os tubos e vocês não fazem ideia se é isso mesmo que vocês querem, se vocês vão conseguir ser bons veterinários no diagnóstico por imagem, se vocês vão conseguir ter muitos clientes para pagar o custo de tudo isso, de todo esse investimento que vocês estão fazendo. Enfim, vão ter N questionamentos a vida toda, né? É sempre assim nessa linha. E se der errado? E muitas vezes a gente para aqui. Se der errado, a gente fica com tanto medo de dar errado que a gente paralisa. Aí eu não entro no mundo extraordinário, eu continuo no meu mundo ordinário e volto para o status quo. Mas, na verdade, quando a gente entra nesse momento do medo e a gente recebeu ajuda e a gente ouviu o chamado e a gente quer seguir na aventura e a gente deu o primeiro passo, eu mudo a pergunta para e se der certo? Só que, ao mesmo tempo, eu já vou falar com vocês, tanto uma pergunta quanto a outra gera medo, porque a gente também tem medo de dar certo. A gente tem medo da responsabilidade. Mas, como diz o grande mestre Yoda, já que a gente está falando de jornadas do herói aí, o medo, ele ativa o lado escuro da força. E aí eu já trago para vocês o antídoto, né? Assim, quando o medo surge, mesmo que a gente ainda não percebeu que ele está presente, escolha agir com o coração, né? Agir com o coração é coragem, é a virtude da coragem. E vá com medo mesmo. Provavelmente já ouviram muita frase, está com medo? Vai com medo mesmo. Entregando o seu melhor sempre, e isso é o suficiente. O antídoto para a gente lidar com todos os medos que surgem no nosso caminho é o amor. Isso, para mim, a primeira vez que eu me deparei com essa informação foi para mim uma grande surpresa. Eu nunca imaginava que o amor fosse o antídoto para o medo. Mas é, porque ele transcende o medo, ele atravessa o medo. E é nele que mora todo o nosso poder de transformar, por exemplo, um problema em oportunidade. Um desafio em crescimento, em evolução, em contribuição, em expansão de consciência. Em não estar mais no mesmo lugar. Aqui que está a virada do herói. A hora que o herói, ele encara o medo e vai com medo mesmo, seguindo o chamado, e o chamado vem do coração, então com amor ele atravessa o medo, não é lutando contra o medo, é através do medo, é transcender o medo, é bem diferente. A gente nunca vai eliminar o medo, até porque não é importante eliminar, não é interessante eliminar. Uma pessoa sem medo fica imprudente, ela pode se matar. Uma dose de medo é sempre muito saudável para a nossa sobrevivência, para a nossa segurança, para o nosso bom senso, para a nossa prudência mesmo, de forma geral, né? Mas, ao mesmo tempo, eu olho para o medo, percebo a existência dele, mas eu sigo o meu coração. E onde está o meu coração, é aí que está o meu tesouro. O meu melhor guia, o meu melhor mestre, o meu melhor tutor é o meu coração. E a gente só vai conseguir parar e ouvir o coração quando a gente acalmar, silenciar, parar de se envolver com tanta resistência, que são muitas vezes disfarçados de distratores.
Deixa eu ver aqui que a Paty está comentando, né? Fora que comemorar sozinho não tem tanta graça como comemorar com a família e com os amigos. Claro! Se a gente escolhe vencer sozinho, na hora de estourar o espumante, com quem que a gente brinda? É muito melhor, né, que a gente conte com ajuda e trilhe, né, essa jornada com outras pessoas, para que a gente possa também com elas celebrar. Né? E faz tudo mais sentido. Nós somos seres biopsico-socioemocionais. Então, assim, nós temos, enquanto espécie humana, um diferencial muito grande em relação aos animais, que a gente cresce com os relacionamentos. Então, é essencial para a gente. E aí, nesse momento que a gente resolveu, né, encontrar o nosso tesouro interno, enfrentar o medo e agir com coragem, seguindo o coração, aplicando amor naquilo que a gente faz, a gente entra num mundo especial. Parece que o mundo muda, né? E é bem isso. Esse ato de coragem, ele mobiliza infalivelmente aquela parte mais profunda da gente que nos ajuda e nos ampara. Porque, sinceramente, quando a gente está no caminho que a gente realmente acredita que é o nosso caminho, vem toda a motivação que a gente quer, vem todo o entusiasmo, a vitalidade que a gente necessita, vem todo o amor que a gente precisa para aplicar naquilo que a gente faz e acontece o que o Walt Disney chama, por exemplo, de magia Disney. Quem já foi na Disney sabe que não tem como sair a mesma pessoa de lá, que tem uma magia no ar. Mas que magia é essa? É o amor, a atenção aos detalhes, né? Realmente a excelência em tudo aquilo que se faz. E aí a gente cai nos testes, né? A gente segue o amor, vai, e quando a gente entra nesse universo maravilhoso, ele não é tão maravilhoso assim. Começam a aparecer vários testes para ver se é isso mesmo que a gente quer. Então é muito trabalho, é muito esforço, noites sem dormir, muito estudo, muito investimento. A gente tem que solucionar um monte de enigma, de problema, de situação que a gente nunca viu em livro, nunca viu em aula, nunca viu em pós-graduação. A gente tem um monte de monstros internos que surgem, que a gente tem que dar um jeito de lutar contra eles, minimizar a força deles, trazer a luz de volta, escapar de próprias armadilhas que a gente mesmo cria, ou que os outros criam para a gente também. Muitas das vezes isso pode acontecer, você está brilhando e o brilho incomoda principalmente quem está no escuro. E o próprio brilho nosso assusta a gente também. Então, esses testes, né, quanto mais a nossa alma pretende realizar aquilo que ela veio para realizar, a nossa missão de vida, mais as forças de resistência insurgem contra nós. Então, gente, é teste para herói mesmo. Mas assim, sinceramente, vamos fazer uma reflexão. As biografias de sucesso, os grandes filmes que contam histórias que nos inspiram, são de pessoas que nunca tiveram problemas? Que só tiveram alegria ao longo da vida? Né? Percebam, as biografias de sucesso e as pessoas que a gente mais admira, pode olhar para as pessoas que você mais admira, são pessoas que atravessaram o inferno, literalmente. Tá? E é exatamente por isso que a gente admira muito elas. Então, assim, eu tenho um bloquinho de anotações aqui que chama Filosofias de Lidinha, e eu aprendi ao longo da minha vida algo que toda vez que eu estou esmorecendo, eu volto como se fosse um mantra para mim. Ocupe-se integralmente com o seu propósito de vida, até não ter mais tempo de se preocupar com o que pensa a seu respeito. Porque, na verdade, enquanto a gente está se preocupando com o julgamento dos outros, e, sinceramente, o segredo do fracasso é querer agradar a todos, a gente acaba se boicotando ou até saindo do nosso caminho para atender expectativas de terceiros. Ninguém tem como missão de vida atender a expectativa dos outros. Cada um tem uma missão muito única e especial. E você está aqui para isso. Então, é preciso descobrir qual é o seu diferencial e entregar isso para o mundo. É esse o seu papel aqui. Você tem uma grande, como diz a Lucilena Galvão, você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo. Se você ficar calado, ninguém vai receber. E ela é única, só você trouxe essa mensagem. Então, complementando com o Steven Pressfield, ele fala o seguinte, o artista, deixa eu ver na outra tela aqui, que aqui está me tampando, o artista dedicado não tolera problemas na vida, porque ele sabe que estes o impedem de trabalhar. Ele bane do seu mundo todas as fontes de problemas
e aproveita a vontade de criar problemas e transforma em trabalho. Porque nós temos muitos sabotadores internos alimentados pelo nosso autocrítico, pelos nossos medos. Então, o que a gente faz? Volta para a frase minha lá, ocupe-se integralmente com o seu propósito, até não ter mais tempo de se preocupar com essas outras questões, com o medo, com as críticas, ou até mesmo a sua própria voz interior de autocrítica. E eu pergunto para vocês, a voz interior de vocês é gentil, é amorosa? Ou ela é rude e cruel? Você se trata como você trata seu melhor amigo e as pessoas que você mais ama? Ou você se trata de uma forma muito rude e cruel? Então, aqui nesses testes, a gente começa a entrar nesse momento de encarar a nossa maior provação, que é o maior medo do herói. Cada um de nós tem um medo, que é aquele que trava a gente completamente. Tem um medo que a gente acha assim que vai morrer, que não vai dar conta. Tem um medo que a gente nem sabe definir o nome dele, mas é aquele medo que apavora, é aquele medo que paralisa, né? E é importante, com o autoconhecimento, a gente encontrar a raiz desse medo, o gatilho desse medo, o que alimenta esse medo, para aí sim eu conseguir trabalhar, porque não adianta nada estudar a guerra e não saber guerrear. Então, muitas vezes a gente mesmo dentro da carreira da veterinária, a gente fica com muitos conhecimentos, mas tem dificuldade de aplicar. Então, isso não é sabedoria, isso é conhecimento. A sabedoria é colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, na verdade, eu preciso, ao longo da minha história, perceber o que me pega, lidar com isso, encarar isso, para então eu conseguir, enfim, guerrear com os meus medos. E aí vem uma frase que já foi atribuída a diversos autores, mas principalmente a autoria está num livro da Marianne Williamson. Ela é mais ou menos assim, até está num filme também, do Coach Carter, eu acho, né, Paty? Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Na verdade, tudo aquilo que a gente trabalha, que gera medo e que ativa os nossos sabotadores internos e também a nossa resistência, eles estão, na verdade, tentando fechar a porta para a nossa luz ser manifestada, sendo que a nossa missão é manifestar a nossa luz e a nossa essência. Então, no fundo, de acordo com o Steven Pressfield, traduzindo para a linguagem dele, o nosso maior medo é nos tornarmos aquilo que sonhamos ser. Provavelmente vocês sonharam ser médicos veterinários. E para conquistar esse diploma de medicina veterinária, vocês fizeram toda a jornada do herói. Podem perceber que essa jornada não é novidade para ninguém que está aqui. E, ao mesmo tempo, vocês já estão em novos ciclos. Então, cuida para não parar no status quo, né? Vamos fazer o ciclo girar. É movimentando que as coisas se transformam. E aí, claro, à medida que a gente está trilhando esse caminho, sempre tem aquele momento que realmente parece que a resistência, sabe, a gente está bem próximo da chegada, mas a resistência vem com tudo, e aí naquela hora a gente entra em crise existencial. Quem já entrou em crise aí? Né? Eu já entrei em várias crises, e depois de várias dessas crises surgiram projetos incríveis, como esse que o Thiago participou e que mudou a vida dele. Então, olha só, que alegria poder entrar em crise. O problema não é a crise, o problema é ficar na crise. Mas toda crise, inclusive quando as pessoas chegam perto de mim hoje em dia, como a gente trabalha muito com autodesenvolvimento, fala, ai, estou em crise. Eu falo, que bom, tem coisa boa aí na sequência. Porque o que a crise traz para a gente? Fechamento de ciclos e abertura de novos ciclos. É muito difícil isso para a gente, porque a gente é muito apegado. Mas essa é a hora mais obscura, é a hora que a gente vai enfrentar realmente o fim de alguma coisa para renascer outra. Eu tive diversas crises ao longo da minha vida, mas sempre depois delas nasceram novos projetos. Inclusive eu digo para vocês, não vou dizer que são novas missões, que a minha missão é sempre a mesma, mas são novos caminhos. Então, muitas vezes a gente também passa, por exemplo, por uma ponte e a decisão é quebrar a ponte. Eu não quero mais voltar.
Então, esses são momentos também que a gente entra em crise. São aqueles momentos que a gente parece que vai para o fundo do poço. É importante acolher tudo isso, mas não fica lá. Não perca a sua luz diante dos problemas e diante da adversidade. Como diz um grande mestre Sufi, ele fala o seguinte: aprenda com o sofrimento. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então, toda vez que a gente entrar em sofrimento, significa que a gente se fixou a alguma coisa. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é deixar fluir, deixar ir e deixar vir. Quando a gente se fixa, é que vem o sofrimento. Quando a gente solta, ele se dissolve. Mas eu preciso olhar para o sofrimento como um professor e perguntar para ele: o que você está querendo me ensinar? E é aí que a gente descobre que a gente é antifrágil. Um termo do Nassim Taleb, do livro dele, chama antifragilidade. Aliás, chama antifrágil. No livro dele, ele fala que a antifragilidade está além da resiliência. Resiliência é a gente voltar para o estado anterior depois de uma adversidade. A gente, enquanto ser humano, não tem como. Percebam vocês, cada adversidade que vocês passaram na vida de vocês, cada dificuldade, vocês não voltaram a ser quem vocês eram antes, depois. Vocês se transformaram em uma pessoa muito melhor, muito mais forte e às vezes até muito mais feliz, quem sabe. Dentro da ciência que estuda a felicidade, chamada psicologia positiva, existem 2 caminhos depois que a gente passa por um momento muito traumático ou de crise na nossa vida. Um caminho é de depressão pós-traumática, e a gente realmente afunda, e é um processo patológico que necessita tratamento mesmo profissional. Mas muitas pessoas, talvez vocês mesmos com quem eu estou falando, ou talvez pessoas com as quais vocês conheçam, ou que vocês convivam, alguma coisa assim, vocês vão perceber que depois de passar por um processo assim, quase morte, vamos dizer, elas viram outras pessoas e muito mais felizes e curtem muito mais a vida. Já perceberam isso? Já aconteceu isso na vida de vocês ou na vida de pessoas próximas de vocês? O nome disso é crescimento pós-traumático. Pessoas que conseguem, depois de uma adversidade, se transformar em pessoas melhores, mais fortes e mais felizes, quem sabe, são pessoas antifrágeis. E quanto mais a gente pratica isso, mais aumenta a nossa habilidade de dar conta mesmo, de recuperar mais rápido diante das dificuldades, que a gente já entendeu a lição. Então é mais ou menos como a frase: o que não nos mata, nos fortalece. É bem isso. O que para um tutor, um mentor, um sábio que te conduz, ele vai olhar para você enquanto você está chorando por ser uma lagarta e ele vai falar: o que a lagarta chama de morte, o mestre chama de borboleta. Porque ele já sabe o que você vai virar. Então, por isso é legal a gente ter sempre bons mentores e bons modelos no nosso caminho, na nossa jornada. Porque eles já viram onde vocês vão chegar. Então, eles vão te mostrar que é possível ser borboleta enquanto lagarta. E isso traz para a gente uma palavra essencial para lidar com as nossas dificuldades: esperança. Esperança que certa vez eu ouvi alguém definindo como gravidez de um futuro melhor. Isso é muito bonito, gravidez de um futuro melhor. Onde tem gravidez, tem geração, tem nutrição, tem vida, tem algo para nascer. Então, tem ação envolvida, não é só esperar. E a própria Cora Coralina fala isso de outras maneiras. Às vezes, o coração rasgado pela dor, ele vira retalho. Recomenda-se, nestes casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. É o suficiente. Essa fala diz tudo sobre o momento de crise. O momento de crise não está tudo perdido. Se tivesse, a gente não estava vivo. Então, se a gente está vivo é porque tem mais coisa para fazer. E o que é que eu preciso fazer? Talvez seja isso: pegar essa linha, costurar esse coração ferido e recomeçar. Fechando ciclos, abrindo novos ciclos, até porque eu preciso, às vezes, desapegar de algumas coisas para poder abrir espaço para o novo, para que coisas novas, melhores, venham. E é aí que vem a recompensa. Aí a gente entra no ponto 7. É o prêmio do herói, que ele reivindica esse tesouro. É o reconhecimento do esforço, da dedicação, da determinação, da garra dele. Ele ganha um poder.
ele ganha antifragilidade, ele ganha esperança, ele ganha determinação, ele ganha perseverança, ele ganha amor, ele ganha certeza de que é isso mesmo que ele quer, porque veio a recompensa, certeza que ele está nesse caminho, que faz sentido a missão dele, que ele faz diferença no mundo, que ele é útil, que ele contribui, e por aí vai. Olha quantas recompensas que às vezes a gente não percebe que a gente já recebeu ao longo da nossa jornada. Quem aí já ficou feliz com uma grande conquista? Mesmo que tenha sido altamente difícil o caminho, desafiador o caminho. Essa é a recompensa, a felicidade, né? A plenitude, o contentamento, o sorriso, a alegria, a celebração, o orgulho de si, o próprio reconhecimento. Então é muito bonito isso, porque quando a gente entra nesse movimento, a própria abertura para você oferecer o seu melhor já é o próprio receber. Às vezes a gente fica almejando receber, 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 mas a gente não está fazendo nada. Como é que eu vou colher se eu não estou plantando? Ou como que eu quero colher se eu não planto? Ou se eu planto limão, por que eu quero colher maçã? Ou se eu planto melancia, né? Por que eu quero colher abacaxi? Não tem isso, né? A gente fez um evento esse final de semana com um jogo chamado Mahalila, um jogo de autoconhecimento. Fica aí o convite quando vocês quiserem participar. A gente tem vários eventos nesse sentido, no Trem da Vida. E a Paty falou no jogo, foi muito legal, né, Paty? Ela falou, as árvores não comem seus próprios frutos. O sol, ele não bebe do seu próprio calor, né? Vamos dizer assim, a chuva não bebe da sua própria água. Então, assim, a verdadeira missão, o verdadeiro propósito, ele está além de nós mesmos. No entanto, essa abertura para oferecer já é o próprio receber. Quando a gente sente que a gente está entregando o que a gente veio para entregar, automaticamente a gente já se sente realizado, feliz, satisfeito. E isso é o suficiente, não necessita reconhecimento, não necessita fama, não necessita 1 zilhão de seguidores, necessita autorrealização apenas. É você sentir que você está cumprindo aquilo que você veio para fazer. Lembrando que nada é permanente. Então, isso tudo são fases, e como fases, tudo isso vai passar. Né? Nada é permanente, exceto a mudança. Então, a água que você entra, por exemplo, nesse rio aí que está nessa imagem, hoje, se você voltar amanhã entrar, não é a mesma água. Então, é isso. Então, a gente não se fixa ali. A gente não se prende a nenhuma dessas etapas. A jornada do herói é um ciclo ininterrupto, permanente. Mas tem um desfecho. Para cada ciclo tem um desfecho. Tem um fim. Esse fim varia de acordo com a história, né? Você mesmo, cada desfecho de ciclos seus, o fechamento pode ter sido ou você simplesmente saiu correndo, fugiu dos seus monstros, foi lá e venceu, ou os seus próprios monstros se curvaram para você e reconheceram a sua magnitude, né? Então, é totalmente variável. Como diz um grande amigo nosso, Michael Oliveira, ele fala, passarinho que é bom voa com gaiola e tudo. E é bem isso, né? Inclusive, recomendo o podcast dele, podcast Líder HD. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, se vocês estiverem curtindo o que a gente está conversando aqui, tá? E aí vem o ponto 9, que é o retorno. Então, houve um desfecho, agora nós vamos voltar para o nosso mundo normal, normal entre aspas, né? Depois de toda essa aventura, quando a gente retorna, o mundo não tem como ser o mesmo. É assim como eu falei da antifragilidade. E aí a gente percebe, como Charles Darwin já falou lá atrás, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E é isso. Não se fixa. Lembra sempre disso, gente. Toda vez que vocês estiverem sofrendo, vocês se apegaram a alguma coisa, se fixaram em algo, né? E aí a gente entra numa nova vida, onde você cumpriu a sua missão. Essa missão que mudou você, que transformou você em herói, sobrepondo a sua vida anterior. Então, lembra que eu falei lá que não existe a transição e sim a derivação? É isso. Então, você tem um momento que você fez o ciclo,
Quando você fez o novo ciclo, é um outro momento e isso vai se acumulando. E você vai, que nem um jogo mesmo, que você vai ganhando poderes, vai ganhando armas, vai ganhando um monte de coisa. É isso, elas vão se acumulando, você não perde mais. Tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua jornada se transforma agora em experiência, em uma nova vida. E muito provavelmente vão vindo novos chamados para que você também até mesmo contribua com outras pessoas que estão vindo aí no mesmo caminho que você trilhou. E é aí que você percebe que você encontra inspiração. A inspiração, ela é respirar dessa luz divina. É onde você encontra o seu talento, é onde você dá origem a partir do seu talento à verdade e à beleza da sua própria missão, né? Existe uma história, muitos atribuem ao Sócrates, mas que ele fala muito que, basicamente, tudo que a gente precisa fazer quando a gente tiver dúvida, precisa passar por 3 peneiras, 3 filtros, 3 crivos. É bom, se for bom, continua. É verdadeiro? Vem do seu coração isso que você quer fazer? Não prejudica ninguém? Continua. É útil? Então manda ver. Então, se é bom, verdadeiro e útil, esse é o seu caminho. Tudo que você colocar no seu caminho, que não prejudica ninguém e que possa trazer, de preferência, benefício para outras pessoas, incluindo você, muito provavelmente você já encontrou sua missão. E aí é bonito porque você está voltando, você está resolvendo o desafio. Todas as tramas do enredo são resolvidas, é a hora da colheita. Durante toda essa jornada você plantou e agora você vai usufruir de tudo isso, saborear tudo isso, curtir a jornada. Muitas vezes a gente está tão correndo que a gente nem para curtir a jornada. Então, quando todos os dias nós fazemos o nosso trabalho, aquilo que a gente veio para fazer, o poder se concentra à nossa volta. A gente fica imune, né? E tornamos-nos um imã que atrai malha de ferro. Abundância, prosperidade, tudo isso vem para a sua vida. E as ideias surgem e as percepções se multiplicam. Então, se você quer abundância na sua vida, se você quer prosperar, se você quer crescer, se você almeja coisas grandes na sua vida, comece por entregar o seu melhor sempre. E aí você volta para o status quo, às 12 horas, não é mais 0 hora, agora é 12 horas. A sua situação normal, entre aspas, elevada a um novo nível, é que nem um joguinho, você vai mudando de fase. E aí, obviamente, você vai circular isso tudo de novo, vai sendo cada vez mais difícil, mas talvez mais rápido, porque você já pegou o traquejo da jornada. Você já sabe o que é o próximo passo, então você não fica se fixando em cada etapa. Então, nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. É aqui que você se consagra herói. Então, mudar a nossa forma de ver o mundo, muda o mundo que a gente vive. Se eu começar a olhar para os meus problemas, não como problemas, mas como oportunidades de crescimento, inclusive de prosperidade, de abundância, pensa que mundo eu vou viver. E assim, gente, fica o convite, não nos prive da sua contribuição. Dê-nos o que você recebeu. Com certeza você tem a sua mensagem para passar para o mundo e para as outras pessoas. Com certeza você está aqui falando comigo, encontrando comigo, ao vivo ou gravado, não é por acaso. O Tiago, né? Ele cruzou a minha jornada, trilhamos partes da nossa jornada juntos. Isso mudou a vida dele e mudou a minha também. E agora o Tiago me convida para vir aqui falar com vocês, que eu tenho certeza que ele está mudando a vida de vocês, e eu espero contribuir com ele também. E talvez o que eu estou falando com vocês aqui contribua de alguma forma para a vida de vocês, e amanhã ou daqui a pouco você vai conversar com uma outra pessoa, você vai levar um pouco do que aqui a gente conversou e vai contribuir para a vida dessa pessoa também. É isso, é deixar ir, deixar vir, é fluido, é livre. Quem ama, liberta. E é isso que a gente quer, ver todo mundo feliz. E esse é um ciclo perpétuo.
onde você passa a perceber que deixar a sua zona de conforto é algo essencial. Às vezes a gente fica a vida toda batalhando para entrar na zona de conforto, trancar e jogar a chave fora. Sendo que a zona de conforto não tem crescimento. Então, o que adianta eu ficar lá se não tem nada para colher? Eu só vou ficar me iludindo de que eu quero coisas, mas que eu nunca vou alcançar. Então, sair da zona de conforto é uma experiência que transforma a gente, permanentemente. Então, toda vez que você cair, caia assim, acolha a dor, cuide da ferida, mas lembra que é lá que entra a luz. Então, se recupera e faz isso novamente, e novamente, e novamente. Grandes batalhas para grandes guerreiros. Então, com certeza, cada vez suas batalhas vão ficar maiores. Mas não tem problema. Você está mais poderoso, você está mais forte, você está mais experiente. E se elas estão maiores, é porque você também está mais capaz. Então, é esse o processo. Aquela caverna, né? O Joseph Campbell falou isso e no TED tinha lá a frase: na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você procura. E lembra que eu falei, onde está o seu coração, está o tesouro. Então, leia-se que a caverna que você tem medo de entrar é dentro do seu próprio coração, visitando toda a sua luz e também abraçando e acolhendo as suas sombras, né? Deixa eu ver aqui que a Paty está falando também. Saber que tudo é cíclico, né? Que tem início, meio e fim, ajuda muito, principalmente quando a gente está na parte mais difícil da jornada, com certeza. Essa é a grande sacada da gente conhecer esse ciclo do monomito, porque a gente percebe que o pior não é o fim, né? Então, o melhor é sempre estar por vir. Eu sempre uso essa frase porque é isso mesmo. Se você não está bem, continua, porque o melhor está por vir, né? E a Paty está fazendo propaganda do podcast Barulhinho Bom. Quem quiser, realmente, a gente produz um podcast chamado Barulhinho Bom. Toda terça e quinta sai episódios novos, então amanhã já 3 horas da manhã já sai um. Fiquem atentos, porque às vezes podem ser fermentos aí para o seu processo, né, de autotrabalho. A Dariane, né, tá falando aqui, que fala maravilhosa, me caiu como uma luva neste momento. Ah, que bom. Já cumpri minha missão aqui, então. Né? A gente sempre vem para movimentos como esse para contribuir para a vida das pessoas. Então, se algum de vocês aqui saiu um pouco melhor do que chegou, check. Já cumprimos a nossa meta. Então, obrigada por esse retorno, Dariane. Então, assim, gente, qual que é a caverna secreta que você está com tanto medo de entrar? Né? Que é a frase mesmo do Joseph Campbell. Lembra o seguinte, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. Se eu almejo ser uma pessoa melhor, para mim, para o mundo, para as pessoas que eu amo, esse trabalho começa dentro de mim. Lembra? A abertura para oferecer é o próprio receber. Então, quando eu faço esse movimento de entregar o meu melhor, o que você acha que eu vou colher? Né? Então, é bem isso. A Paty está falando, quer sortear o livro de Steven Pressfield? Eu quero. Ela está me perguntando aqui no privado e eu acabei revelando, agora que eu vi aqui. Mas eu quero, mas aí eu vou pedir ajuda para a Marina para ver como que a gente pode fazer um sorteio aí com o pessoal no final, tá? Mas, enfim, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, lembra, gente, para a gente ter sabedoria na nossa caminhada, na nossa jornada, é preciso colocar tudo aquilo que a gente aprende e já aprendeu em prática. Isso é transformar conhecimento em sabedoria. Mas o que acontece ao longo da nossa jornada? A maioria de nós tem 2 vidas. A que vivemos e a que permanece dentro de nós não vivida. E entre as duas, existe a resistência. E aqui eu botei uma mão do lado direito e uma do lado esquerdo, mas eu posso mudar para esse movimento. E quando eu faço isso, é o mundo normal e o mundo especial. E a gente tem esses 2 mundos para viver. Qual vida a gente escolhe? E a resistência, ela não é um oponente periférico. Ela vem de dentro da gente. Ela é autogerada, ela é autoperpetuada. A gente mesmo dá alimento para ela.
Ela é o nosso inimigo interno, inclusive ela é o nosso maior inimigo. É ela que vai fazer de tudo para impedir que a gente realize o que a gente tem para realizar. Onde tem resistência, lembra sempre disso, gente. Onde tem medo, é para lá que eu vou. Ouça o seu chamado para a aventura. Feche os ouvidos para a resistência, para essa voz que te aniquila, e abra os ouvidos para o seu coração, porque é ele que sabe qual é o seu chamado. E aceite o desafio que ele te traz. Vença o seu medo, transcenda o seu medo e reivindique o tesouro que você busca. Então, faça tudo outra vez. E não para. E não acomoda. E não paralisa pelo medo. E aí a gente vai ver uma frase de antes de Cristo, de Ovídio, onde ele falava assim: e amanhã não seremos o que fomos e nem o que somos. E isso tem tudo a ver com a jornada do herói. Porque amanhã eu já estou em outra fase da jornada do herói. E essas fases da jornada do herói não têm volta, elas se sobrepõem, lembra disso. Elas vão criando novas camadas. E eu vou ficando cada vez maior. E aí olha para dentro do seu coração. Lembra da sua criança pequenininha, sonhadora? E aí eu te pergunto, você é quem você estava esperando? Você é o que a sua criança sonhava? Eu, quando pequenininha, sonhava em ser veterinária. Eu digo para vocês que estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, relembrando disso, como médica veterinária. E falando para vários outros veterinários, inclusive. Isso eu não imaginava, mas foi muito especial. Então, assim, será que a gente se orgulharia de quem a gente se tornou? Tenta relembrar um momento de superação da sua vida, um vestibular, um curso difícil, uma doença que você passou, talvez até um luto que você viveu, a própria pandemia recente aí, e percebe o quanto você cresceu depois de superar isso. Percebe o quanto você aprendeu, o quanto que isso te modificou. E te modificou para melhor, porque se você superou é porque você cresceu. E olha para isso. E aí eu vou fazer um convite para vocês, eu já estou encerrando. Eu vou fazer um convite para vocês com uma prática que a gente faz aqui todos os dias, né, Paty? Tem um testemunho aqui para que vocês não achem que eu estou mentindo. E o convite é para fazer uma prática que a gente acabou chamando de 3 para 1 para 1, tá? Isso não existe em lugar nenhum, não. A gente que meio que inventou, mas a partir de intervenções positivas que são cientificamente comprovadas. Por exemplo, a ciência comprova que se a gente finalizar o dia agradecendo por 3 coisas boas que aconteceram naquele dia, ao longo de 2 semanas, isso já é o suficiente para trazer uma série de benefícios para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, trazendo, inclusive, mais virtudes para a nossa vida, tá? E forças para o nosso caminhar. Mas aí, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu fazer 3 coisas boas que a gente agradece, então estou convidando vocês para compartilhar aí no chat, e o pessoal que estiver assistindo gravado depois, se quiser compartilhar comigo, eu vou deixar meu celular, vocês podem mandar para mim, vou gostar de saber. 3 coisas boas que vocês agradecem por ter acontecido hoje, no dia de hoje. Uma coisa não tão boa, e o que você aprendeu com ela. Então, por exemplo, eu vou fazer com vocês aqui, ó. Uma coisa boa é estar aqui com vocês e contar com a participação de vocês e saber que pelo menos já tocou algum coração aí. Isso é muito especial. Outra coisa boa é o Thiago ter vindo e eu ter visto o Thiago, que eu tô com saudade dele. Isso para mim foi muito especial. E outra coisa boa, a Paty ter vindo, porque para mim é muito importante também que a gente faça junto, né? Isso tudo faz parte da nossa própria missão conjunta também. Uma coisa não tão boa, ixi Maria, tem que pensar aqui. Um vídeo que eu queria colocar na apresentação que eu não consegui. Ele saiu do YouTube e eu simplesmente perdi esse vídeo. Mas o que eu aprendo com isso? Que talvez não seja necessário esse vídeo,
que realmente é só para eu falar o que é para eu falar para vocês e tá tudo certo. Então eu aprendo que eu posso mudar, não precisa ser do jeito que eu criei expectativas de ser, mas que possa ser legal assim também, da forma como ficou. Então eu fiz aqui com vocês o 3 para 1 para 1. Eu convido vocês a fazer, se quiserem, compartilhe com a gente, e convido também a fazer isso diariamente. A gente aqui sempre faz junto, porque ainda transforma isso num momento especial nosso do dia. Então isso aqui já ajuda muito na nossa jornada, para a gente perceber que a gente, no dia seguinte, já está mais adiante do que no dia anterior. Então isso é muito legal, e a gente sempre se fica repetindo aquilo que não está bom, né? Até recentemente aconteceu isso, né, Paty? De uma situação, se fica repetindo, aí chegou uma hora que eu falei até com a Paty assim, se está repetindo, será que não é porque a gente ainda não aprendeu o que é para aprender? E aí foi muito legal. Na sequência já modificou, já mudou os outros dias. Então, assim, a nossa proposta, né, a nossa missão aqui é ser melhor a cada dia, não o melhor. Melhor. E o sucesso, ele é essa paz de espírito, é saber que você se esforçou para ser o seu melhor e o seu melhor é o suficiente. Então, faça tudo o que você pode com aquilo que você tem. É simples assim. Não precisa ficar esperando recursos. Você pode produzir, né, o seu melhor a partir do que você tem agora, com seus próprios recursos. Não criando motivos para se arrepender, mas sim criando atitudes que você vai se orgulhar futuramente. Então, hoje, eu sou consequência de quem eu fui até agora. E amanhã eu serei consequência de quem eu escolho ser hoje. Então, quem que eu escolho ser hoje? Que tipo de pessoa eu quero ser hoje? E isso traz para a minha vida uma vida com significado e com propósito. E aí, concluindo com Steven Pressfield, a nossa missão nessa vida não é nos transformarmos num ideal imaginário, mas descobrir que quem já somos e tornarmos-nos o que temos de ser. E é nesse caminho que a resistência vem com tudo. Mas é nesse caminho que eu tenho que seguir, porque eu estou aqui para isso. Então, o que te qualifica como herói profissional? O que você veio fazer? Qual que é o seu diferencial? O que você faz que realmente é a sua marca registrada? E aí eu trouxe algumas dicas do livro, que ele chama do profissional. É a mesma coisa que seria o herói aqui para a gente na jornada do herói, juntando as duas coisas. O que é o profissional? O profissional é aquele que vence a resistência. Ele é paciente, ele quer ordem, ele desmistifica as coisas, ele age apesar do medo, ele não aceita desculpa, ele joga de acordo com as condições, ele está sempre preparado. Né? Que as pessoas às vezes viram para a gente e falam, você tem sorte. Não, o que é sorte? Sorte é quando junta a oportunidade com o preparo. A oportunidade surgiu, você já estava preparado, dei sorte. Aí sim, não se exibe, procura dominar a técnica, não hesita em pedir ajuda, se distancia do seu próprio instrumento, não se apega, não se fixa, lembra aquilo que a gente falou. Não leva o fracasso ou o sucesso para o lado pessoal. Suporta a adversidade, né? Age com antifragilidade, valida a si mesmo, reconhece as suas limitações, se reinventa e assim passa a ser reconhecido por outros profissionais também. Quem aqui que admira alguém que não é admirável? Né? Então, provavelmente, todos nós admiramos alguém que é para a gente um herói. E aí eu trago para vocês um complemento muito legal, que é científico, chama PsyCap. PsyCap, por que eu estou trazendo? Ele é o capital psicológico mais importante hoje e é a base dos estudos de psicologia positiva em relação à liderança positiva. Ele é definido como estado de desenvolvimento caracterizado por 4 elementos da capacidade humana que compõem uma palavra que virou um acrônimo em inglês chamado HERO, né? Que em português, traduzindo para a gente, é o herói. Então, eu quis trazer aqui porque tem tudo a ver. PsyCap é a forma de trazer de volta o nosso herói sempre. Então, é só você cultivar diariamente, praticar diariamente a esperança, a autoeficácia, a resiliência, e vamos puxar para a antifragilidade, e o otimismo. E aí vejam que tem um acrônimo HERO, né? O herói. Então, acreditar que o melhor está por vir,
batalhar e entregar o seu melhor com excelência, recuperar diante dos obstáculos e da adversidade e acreditar que vai dar certo. Confiar no processo, confiar na vida, né? Isso, resumidamente, é fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E esse é o melhor que a gente pode fazer. Esse é o herói. Então, acredite, você é um herói. Eu tenho plena convicção que cada um que está assistindo essa minha fala se reconheceu nessa jornada, se não uma, diversas vezes, acumulando, né? Sobrepondo todas essas camadas. Então, ao longo da vida, nós vamos ter muitos altos e baixos. Já percebemos isso. Não estou trazendo nenhuma mágica onde a gente vai viver uma vida sem sofrimento. Muito antes, pelo contrário. É exatamente o sofrimento que vai trazer para a gente os melhores picos e as melhores montanhas. Então, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E segue, só vai. Continua o seu caminho, não para. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha feito sentido para vocês essa viagem que eu fiz aí, misturando, né, conhecimentos tão diferentes, de épocas tão diferentes, de pessoas tão diferentes, trazendo um toque de Lidinha aí no meio também, misturando com a medicina veterinária, mas de coração, para mim fez muito sentido. Eu espero que tenha feito sentido para vocês também. E se de alguma forma isso contribuir para a vida de vocês e vocês gostarem também desse trabalho, da minha fala e tudo mais, fiquem à vontade. A gente tem um monte de conteúdo gratuito disponível a todos no YouTube. A gente tem um podcast Barulhinho Bom, que a Paty já passou aí o link, o pessoal pode pesquisar em todos os agregadores de podcast, ele já está presente. Gratuito aí, pílulas, né, de barulhinhos bons para ficar reverberando no coração da gente. E a gente tem o projeto do Trem da Vida também, que são jornadas para a alma. Então, são jornadas para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, que é essencial para a gente conseguir passar melhor, curtir mais a jornada do herói, ou tantas jornadas do herói na nossa vida. E agradeço imensamente mais uma vez pelo convite. Meu WhatsApp está aí também, meu e-mail, tudo. Fiquem super à vontade para entrar em contato, se aqui por acaso, ou mesmo na gravação, né, não tiver a oportunidade de conversar comigo. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de estar mais próxima, além da telinha, então fiquem super à vontade para entrar em contato, não precisa ficar tímido, tá? Muito obrigada mais uma vez, e Marina, passa o bastão da fala ao Thiago, e espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Muito obrigada. Superou. Foi muito incrível, acho que essa palestra caiu como uma luva, como comentaram aí, foi muito bom. Professora, muito obrigada, foi muito bom. Agradeço a todos por estar presente. Professor Thiago quer dar uma palavrinha também? Só quero agradecer mais uma vez, Lidinha. Como sempre, fantástico, muito inspiradora, aquece o nosso coração e traz muita esperança para a gente também, com essas palavras que a gente sabe lá no fundinho que existem, está tudo lá, e tu consegue de uma maneira cirúrgica abrir e despertar elas de novo e nos ajudar na nossa jornada aí. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui ajudando os nossos alunos, e fiquei com uma saudade imensa de estar participando de umas sessões com você, como a gente já fez alguns anos atrás. E obrigado mesmo por estar aqui hoje falando com a gente. Estou muito feliz de te ver aqui também. Obrigado, Paty, também, a nossa fada madrinha. Eu quero agradecer, eu fiquei ouvindo aqui enquanto eu cuidei da minha pequenininha. Oi, pai. Oi, amor. E eu quero agradecer, a Lidinha fez muita diferença na vida do Thiago, mas ela nem sabe o quanto ela fez diferença na minha vida também, nas nossas, né? Então, toda pessoa que se transforma reverbera em outras pessoas, né? E foi o processo de coaching que o Thiago fez contigo, foi num momento bem desafiador, foi no momento da jornada de herói dele, né? E isso reverberou muito positivamente nas nossas vidas, na minha vida, na vida da nossa família. Então, muito obrigada pelo teu trabalho. E é um grande prazer a gente poder proporcionar
os nossos alunos esse conhecimento que, para mim, é a maior riqueza que a gente pode ter, né? Que é o nosso autoconhecimento e para que a gente desabroche e viva a nossa melhor vida aqui. Então, para mim, é muito legal. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente e obrigada por todos vocês que participaram, né? Por estar aqui e se abrindo para esse conhecimento tão maravilhoso. Então, muito obrigada, de coração. Obrigada, Lívia, pela presença e pelas palavras generosas, sempre gentis, e realmente não tem como transformar sozinho, né? Sempre quem está próximo tá junto. E o seu apoio, o seu suporte ao Thiago durante o processo dele, com certeza foi essencial para o transformar, né? O transbordar da essência dele, que é muito, muito linda, né? E contribui para a vida de muita gente. Então, vocês juntos, né? Também têm uma grande missão e é muito bonito estar aqui presenciando isso, né? Então, muito obrigada pelas suas palavras. Obrigada, Vilma, também por estar aqui com a gente, recebendo a professora. Eu que agradeço. Muito bom, Foi gente. ótimo. Muito obrigada, Lidinha. Obrigada, Paty, também, por estar aqui. Tchau, gente. Boa Muito noite, obrigada. gente. Uma boa noite para vocês, viu? Boa noite, obrigada por tudo e a participação do pessoal aí no chat também. E um abraço ao pessoal da gravação também.